irei conversar neste momento com o advogado Cláudio Afonso, mais conhecido como Cacau Afonso. Hoje, né, o bate-papo, tenho certeza que será bastante proveitoso. O nosso convidado é graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, é professor no Magistério Superior nas disciplinas de Direito Civil, Contratos, Direito de Família e Direito das Sucessões, mestrando em Direitos Fundamentais na Universidade da Amazônia, UNAMA, é membro diretor do IBDFAM, vice-presidente civil, não é isso? Civil, da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB, também é secretário-geral da Comissão de Direito de Família e Sucessões, também da OAB aqui do estado do Pará, advogado. Então, meu amigo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo carinho do convite e vamos lá, vamos bater esse papo aí falando desse tema tão bacana que é direito, né? Uhum. E estou aqui à sua disposição. Ok, eu sempre faço essa pergunta, já é de regra, né? Já é lei. Como é que foi a sua imersão no direito, na advocacia? Cassimiro, é assim, isso começou ainda na minha infância, né? Meus pais são advogados, né? Meu pai, inclusive, meu pai foi membro da diretoria da OAB em diversas gestões, mas e quando eu era menino, garotinho, né? Por eu ser muito comportado, quando eu ficava de férias eu não podia ficar em casa sozinho, então meu pai me levava para o escritório e eu comecei a ter contato, né? Eu comecei a frequentar o fórum, porque naquela época você era aquela advocacia bem artesanal, né? Processo físico, então você tinha que ir ao fórum para movimentar os processos, e eu acompanhava meu pai, e eu passei a respirar, né? Confesso que não houve nenhuma influência, não houve um direcionamento nem do meu pai nem da minha mãe, mas assim, era a curiosidade de ver, assim, eu sempre via o meu pai comentando a defesa do direito do cliente, né? A felicidade quando conseguia uma decisão favorável, onde aquela tese ela era consagrada, então aquilo ali começou a despertar a curiosidade de também querer, né? E eu lembro bem que quando eu comuniquei a minha escolha, aí nos idos de 81, 82, que ele chegou comigo e disse assim: meu filho, quero lhe dizer que você está escolhendo uma profissão que é uma profissão muito honrada, mas também uma profissão que é muito trabalhosa, porque você vai ser gestor da vida do próximo. Você vai ser o administrador do problema do seu cliente. Então, não pense que vai ser apenas aquele mar né, aquele mar sereno. Você vai ter também momentos em que você vai ter mares turbulentos, né? Legal. Quando eu era garoto, também ali na adolescência, início da juventude, que eram outros tempos, eu falando assim, para quem tem 20 anos hoje, tem uma percepção do tempo da realidade. Quando eu tinha 20 anos, o mundo era outro. Sim, né? Nos últimos 15, 20 anos, o mundo deu capotou de uma maneira, né, extraordinária, questão de tecnologia, avanços, dos mais diversos. Bom, então, quando falávamos em advogado, parecia até que estávamos falando de uma autoridade policial, de alguém que, pelo menos lá nas nossas conversas, era uma figura realmente assim, de autoridade que você tinha até que temer, porque ele é advogado, né? Ela é advogada. Eu posso estar enganado na minha leitura, mas eu tenho observado muito que em alguns círculos a ideia de advogado, né, advogada, em alguns lugares parece mais ter aquele cheiro de modismo, ou de badalação, de glamorização. Não, todo advogado é rico, a vida do advogado é fácil.
Como é que você mais ou menos vê essa questão? Olha, isso é uma ilusão, né? Uhum. É uma Porque, ilusão. assim, só um ponto, que inclusive nas palestras que eu participei recente, até no evento organizado pelo Bulhosa, os advogados que vieram de outros estados sempre bateram nessa tecla, a questão da glamourização, né, da advocacia, Sim. dando a entender que é uma coisa fácil, que você vai ficar rico e por isso muita gente se interessa em fazer direito. Olha só, tu falaste que quando a gente tinha 20 anos o mundo era outro, né? Então, assim, a gente não pode negar que o curso de Direito, ele realmente te abre um leque de possibilidades muito grande, né? Então, diferentemente de outras profissões, de outros cursos, em que a pessoa, quando opta, ele vai ter aquela setorização. Por exemplo, eu não vou citar aqui um curso A, um curso B, eu vou falar do curso de Direito, mas o curso de Direito, ele efetivamente, ele abre muitas possibilidades, né? Agora, essa questão da glamourização, ela sempre existiu, até por conta da retórica. Certo. Por quê? Porque o advogado sempre usou paletó, sempre usou gravata. Sim. Tem a questão das becas, das togas dos magistrados. Então, toda aquela pompa, ela acabava transferindo essa ideia, né? Essa ideia de riqueza, essa ideia como é que eu posso me expressar assim? De uma posição elevada na sociedade. Exatamente. Mas assim, nós não somos mais do que ninguém. Uhum. O advogado é um ser humano como qualquer outro. O advogado sofre, o advogado ele tem as dificuldades dele. Hoje a gente já olha, por exemplo, com a gente já tem um olhar muito mais preocupado, por exemplo, com a jovem advocacia, Sim. porque o mercado hoje é um mercado muito competitivo, entendeu? Diferentemente da nossa época, Sim. né, em que nós ingressávamos no mercado e as oportunidades elas tinham, né? Você, por exemplo, quando eu me formei, em 88, você não falava em empresas de advocacia. Sim. Hoje nós temos escritórios que são verdadeiras empresas. Escritórios com 70 advogados, escritório com 300 advogados. Isso você não pode chamar de escritório, isso é uma empresa. Uhum. Você tem que olhar isso realmente com um olhar empresarial. Eu não estou aqui falando em tom de crítica, muito pelo contrário, isso é uma evolução. Sim. Como a gente também, as pessoas também se deixam levar muito pelo que assistem. Por exemplo, quando nós assistimos um filme, e você vê muitas vezes um filme que tem uma temática jurídica, você vê aquele escritório de advocacia americano, Sim. que é aquela empresa, não é verdade? Isso. Porque eles sempre tiveram essa visão. Eles sempre tiveram essa visão. Era a empresa. Então, mas a realidade norte-americana ela é completamente diferente da nossa. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, você tem aqui no Brasil, para você exercer a advocacia, obrigatoriamente você tem que ter uma inscrição na OAB. Né? Lá é diferente. Lá o advogado ele pode optar em ter OAB e não ter OAB. Mas qual é a diferença disso aí? Né? O advogado que não tem OAB, ele só pode advogar um certo tipo de causa. Ele não pode advogar qualquer causa. Certo. Mas o advogado que tem OAB, normalmente quando o cara tem OAB, ele é captado para um desses escritórios, desses grandes escritórios, porque é um cara que realmente passou por uma seleção que é uma seleção extremamente criteriosa. Entendeu agora? Eu até recentemente vi uma reportagem na televisão sobre a questão da obrigatoriedade da autoescola. Da né? autoescola, isso. Pois é. E alguns países não têm autoescola. Né? Mas olha só, a minha mãe, que é funcionária aposentada do Ministério das Relações Exteriores, ela trabalhou em alguns países, né? Em alguns consulados e algumas embaixadas. E, por exemplo, o último posto que a minha mãe trabalhou foi aqui, em Cayena, na Guiana Francesa. Sim. A legislação francesa, para você tirar uma carteira de habilitação, você tem que fazer 2 anos de autoescola. 2 anos. Então, quer dizer, tem países que não existem. Realmente existem. Eu não conheço. Particularmente, não sei que país não existe. Mas, por exemplo, no Brasil nós temos. Então, a gente percebe que as realidades, elas são realmente muito diferentes. E na área da advocacia, ela não é diferente. Tem essas diferenças, realmente. Então, essa glamourização,
ela vem, eu penso que ela vem exatamente por isso. Porque o advogado, ele tem a preocupação de estar sempre bem vestido, Sim. de estar sempre bem apresentado, até porque o ato exige, Uhum. você vai para uma audiência, a audiência, como ela é um ato formal, você tem que estar condignamente trajado. As advogadas também, você vê que as advogadas estão sempre impecavelmente vestidas, eu acho isso um barato. Então isso, verdade, isso no olhar do leigo, isso causa... Já passa né, autoridade. Já passa essa autoridade. Credibilidade, né? O que nós temos hoje, uma preocupação muito grande hoje, Cassimiro, com relação à questão das prerrogativas. Porque não é porque o cara se veste bem, não é porque o cara está bem, a advogada está impecavelmente trajada, que ela não possa vir a ser, ou que ele não possa vir a ser desrespeitado. E às vezes, muitas vezes, ele nem sabe que ele está sendo desrespeitado. Mas, voltando, né? É que o tema ele é tão interessante que a gente acaba realmente divagando, né? Mas essa glamorização, eu entendo que é exatamente em decorrência disso. Mas ela precisa ser, vamos dizer assim, melhor trabalhada, ou a ordem dos advogados deve, de alguma maneira, acender lá a luzinha de alerta? Olha, cuidado que a advocacia não é... Ou tem que deixar fluir? Não, eu penso que a questão o alerta é uma questão já muito subjetiva, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos as nossas imperfeições, né? Então, assim... E a vaidade, segundo o advogado do diabo, o próprio diabo, na verdade, a vaidade é o pecado favorito. Né? Você entendeu como é que funciona? Então, é você que tem que saber aonde é que está errando ali. Porque eu vejo que, infelizmente, assim como em todas as profissões, na nossa também nós temos isso, né? Nós temos, eu não digo nem o advogado, é a pessoa. Sim. Se, por exemplo, o Cassimiro, ele tiver, por exemplo, o defeito da soberba, Cassimiro pessoa. Sim. Se você tiver o defeito da soberba, você não vai dissociar isso da sua atividade profissional. Ou como advogado, ou como médico, ou como engenheiro, ou como contador. Não vai ter. Então você vai ser visto como o quê? Você vai ser visto como um profissional soberbo. Então é você que tem que saber o momento de fazer uma autorreflexão e verificar até que ponto aquilo ali está sendo bom para você. Tá? Porque às vezes o profissional ele tem a capacidade de ser até odiado pelo próprio cliente. É quando o cliente vai embora. Entendi. Entendeu? Nem sempre o cliente declina do profissional por conta de uma falha na prestação de serviço, né? Mas às vezes porque ele perde aquela sintonia, ele perde aquela empatia. Olha só, há pouco foi falado sobre a questão da competitividade, né, do mercado, que é natural. Né? Até no jornalismo mesmo, a competitividade do mercado ela é assim, gigantesca, monstruosa, à medida que todos os dias aparecem sites novos, páginas novas, blogueiros novos, e em razão da democracia da informação, qualquer pessoa pega um celular, abre uma página no Facebook, sem a comprovação de qualquer tipo de formação de curso, e já se autodenomina jornalista e assim por diante. E essas pessoas vão ganhar, vão fazer publicidades, etc. E acabam, desculpe, mas e acabam conseguindo virar uma referência. E às vezes até justamente. Consegue, né? Então, ou seja, a competitividade ela está aí presente. O nobre advogado já é consolidado, já tem sua história, já tem o seu nome no mercado ali cravado. Mas o cenário de competitividade continua. O que os advogados, né, que estão começando agora a sua carreira, ou até mesmo aquele advogado que foi e hoje já não consegue tanto espaço quanto antes, o que fazer no cenário de hoje? Olha, Cassimiro, durante muito tempo eu defendi que a setorização era uma coisa muito boa. Então eu cresci e grande parte da minha carreira eu trabalhei buscando ser muito bom dentro daquilo que eu gostava de ser, tá?
Isso hoje, você tem que trabalhar no sentido de você se transformar numa referência. Uhum. Então você tem que estudar, você tem que procurar uma pós-graduação, você tem que procurar, ou você faz uma pós-graduação lato sensu, ou você faz uma pós-graduação estrito sensu. Se você tiver uma ousadia de você realmente gostar muito da academia, você buscar fazer um doutorado, um pós-doutorado, isso não é, eu acho que hoje, como mais do que nunca, o mercado ele não está saturado. Eu digo que o mercado ele está seletivo. Tá? Então, por exemplo, você, na sua área jornalística, se você abrir uma seleção para a contratação de um profissional para te dar um suporte, você não vai querer o bom. Você vai querer o melhor. Claro. Você entendeu a seletividade? Então, por isso é que eu digo que hoje o jovem advogado ele tem que procurar se qualificar. Ele tem que procurar buscar aprimorar o conhecimento dele dentro daquela área. E como é que eu faço para poder me igualar nesse mercado extremamente competitivo? Diferentemente de como eu pensava antes da setorização, hoje a parceria profissional ela é muito importante. Certo. Eu não preciso no meu escritório ter 300 advogados para que eu possa alcançar as diversas áreas do direito. Eu posso ter parceiros, entendeu? Eu posso ter advogados associados no meu escritório, entendeu? Advogados colaboradores, que são aquelas pessoas que não fazem parte da equipe, mas que trabalham, entendeu? Como é que funciona? Não, eu tenho uma causa, direito de imprensa. Não, cara, direito de imprensa, quem é bom é o Cassimiro. Então eu prospectei o cliente é meu, mas ele está com um problema dentro de uma área que eu não domino, que eu não tenho expertise. Então, eu vou estudar, eu vou buscar resolver o problema. Às vezes você não consegue, porque você não tem expertise. Então não cometa, eu recomendo a não cometer esse erro e não ser egoísta, vamos dizer assim. Por quê? Porque você pode ter um ganho profissional fazendo uma parceria. Chama o colega, faz a parceria, que eu acho que é realmente uma grande alternativa. À medida que eu comecei a acompanhar a atividade, né, dos advogados, e tem sido um momento de aprendizado muito bacana, né, para mim, é um outro nicho que a gente está explorando, e com isso nós vamos aprendendo, né, um pouquinho mais de leis, um pouquinho né, dos assuntos pertinentes à profissão. E geralmente recebo, né, ligações, mensagens: Tassiano, me indica um advogado. Tassiano, estou com um problema aqui, eu estou com um problema lá. Olha, mas tem que ter cuidado, porque o advogado que eu estava, ele perdeu o prazo, ele me prejudicou, etc. Tal. Fala sobre essa questão do prazo, a importância de não perder o prazo. Eu disse para ti, um pouquinho antes, que quando eu escolhi ser advogado, meu pai disse que eu ia ser o gestor do problema, né, da vida da vida do próximo, do problema do cliente, não é isso? Então, ele também me ensinou que o prazo ele é a cruz do advogado. Tá? Você pode perder, vamos dizer, perder não, porque o advogado não perde. Quem perde é o cliente, não é verdade? Mas assim, você pode ter uma decisão desfavorável, porque você vai ter uma ferramenta para questionar isso aqui, que é o recurso. Certo. Mas não perca um prazo. Porque quando você perde o prazo, muitas vezes você acaba prejudicando, porque a perda de um prazo pelo advogado, na minha opinião, é uma comprovação de incompetência, entendeu? Ou o advogado pode ser muito competente, perder um prazo, ele no mínimo foi desidioso, porque ele não fez o acompanhamento corretamente daquele processo e ele deixou aquele prazo passar. Tá entendendo? Então, eu vejo que hoje, mais ainda, né? Eu sempre falo pro meu filho assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. Mais a gente é cobrado. Né? Então, quanto mais você sabe, quanto mais você souber, mais lhe será cobrado. Tá? Então, eu digo assim, que quando você aceita, assim,
Casimiro, o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Sim. Ele não é obrigado a aceitar nenhuma causa que chegue até, chegue até ele. Ele vai analisar, ele vai ver, ele vai fazer a avaliação das possibilidades, né? Se o cliente tem realmente direito, se o cliente não tiver, ele tem que dizer. Sim. Tá? E eu também penso que o advogado ele não deve, como meu pai fala, ele não deve ser eminentemente dinheirista. Né? Não, eu vou entrar só para ganhar os honorários, mas não vai dar em nada. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Cobre a sua consulta, pergunte se o cliente quer um parecer por escrito, cobre o parecer por escrito, mas diga, não tem direito. O senhor não vai conseguir. O senhor não vai ter êxito. Por quê? Você está sendo honesto. É aquela velha expressão, jogue limpo. Você está sendo ético. Exatamente. Você está sendo ético. Tá? Agora, se ele quiser procurar um outro profissional que aceite a aventura de arriscar e fazer isso, aí já é uma outra situação. Mas você, né, fez a sua parte. Então, com relação a essa situação, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, porque prazo. E hoje, o novo Código de Processo, ele já tem situação, ele facilita muito hoje. O Código de Processo Civil de 2015, ele tem um princípio que é o princípio da primazia da apreciação de mérito. Significa dizer que, diferentemente do Código passado, de 73, quando você detectava um erro formal no processo, acabou. Não tinha mais conserto. Hoje não. Hoje, você, se aquele erro formal ele pode ser consertado, então conserte, porque eu tenho que chegar no final para dizer se tem direito ou não tem direito. Esse é o princípio do nosso CPC agora. Então, ele permite isso. Um exemplo prático. Tá? Imagine que você vai interpor um recurso, você tem que pagar uma custa, que é o que se chama tecnicamente de preparo. E você não pagou. Entendeu? Antigamente, acabou. O processo ia ser considerado deserto. O desembargador, o relator, ele não iria apreciar o mérito, porque você não pagou o custo. Hoje, existe uma possibilidade de você depositar essas custas em dobro. É como se fosse um castigo. Eu não consegui comprovar o pagamento junto com no momento da interposição, mas aqui, quando eu fui consertar, eu já consertei em dobro. Entendeu agora? Para que você possa chegar até o objetivo, que é a discussão daquela situação. Já que estamos acompanhando, né, o trabalho, a vida aí dos advogados, eu gosto muito de acompanhar o trabalho dos advogados, das advogadas na tribuna. Sim. O desempenho da defesa, o desempenho da acusação, né? Eu acho muito legal ali no TRE, advogado defendendo aqui, o outro defendendo ali, tá? Acho muito legal. A pergunta é, né, o senhor já tem um bom tempo, né, de caminhada, então com certeza precisou fazer várias defesas. O que pode atrapalhar um advogado, uma advogada no ato de defesa? Não conhecer o processo que ele deveria conhecer? Não estudar o processo. Se o advogado ele vai para um tribunal do júri, se o advogado vai para uma audiência, se o advogado vai para uma sustentação oral e ele não estuda o processo, ele assume um risco muito grande de não conseguir fazer o enfrentamento da tese. Entendeu? Então, a leitura do processo, ela é importantíssima. Tá? Importantíssima. Então, se você vai para uma audiência, mas a audiência é de conciliação. Não interessa. Você tem que saber quais são as possibilidades de você fazer uma composição, de você chegar a um denominador comum e resolver aquele processo. Porque, Casimiro, o advogado, ultimamente, ele tem recebido injustamente uma estigma de ser um rival, quando, na verdade, a própria Constituição ela fala que nós somos instrumentos, né? Nós somos indispensáveis à justiça. Entendeu? Então, o advogado, na verdade, ele compõe o sistema de justiça como ele não é um coadjuvante, ele é como é que eu posso dizer? Ele é protagonista. Certo. Então, infelizmente, não se sabe por quê. Isso é até uma pergunta que eu vou deixar aqui para
para os nossos espectadores também fazerem essa reflexão, por que que o advogado hoje ele é tido como um rival, como um vilão? É porque o advogado cobra? É porque o advogado diligencia? Mas isso é a função dele. O advogado tem que cobrar, o advogado tem que ver se o processo dele está andando. Por quê? Porque ele tem atrás dele uma pessoa que está ali em busca de uma tutela jurisdicional. Né? Uma pessoa que está ali em busca de que o direito dela seja defendido. Ou aquela pessoa que está buscando se defender de alguma coisa que estão demandando contra ela. Se é, na minha área, por exemplo, se é um pai ou uma mãe que está sendo cobrado, né, alimentos, se é um pai ou uma mãe que está discutindo a questão da guarda do filho, mas ali você vê que se você não chegar num momento processual e você não tiver conhecimento do que está acontecendo na realidade processual, você vai ter uma dificuldade muito grande. Tá? E a possibilidade de fracasso é muito grande. Por quê? Porque você não pode subestimar o outro colega, porque o outro colega, ele certamente vai estudar o processo. Esses embates são muito bacanas no tribunal do júri, porque a acusação estuda o processo, onde ela verifica quais são os pontos fortes para condenar aquela pessoa, e a defesa estuda o processo para verificar quais são os pontos de fragilidade daquela acusação que podem permitir uma defesa de excelência para aquela pessoa. Quer mais um pouco de café? Eu aceito. Eu não estou dizendo que ele é, inocente, viu? Eu não estou dizendo que ele é inocente, mas eu estou dizendo que ele tem direito de ser defendido. Né? Porque a nossa Constituição, lá no artigo 5º, ela assegura o quê? A ampla defesa com todos os recursos, né, inerentes a ela. Olha, eu fiz essa pergunta... Obrigado. Porque eu já presenciei, né, como falei, estou acompanhando, etc. Então, em uma determinada... Assim, em várias ocasiões, a gente observa as reações. E de uma pessoa, uma certa vez, acompanhando a nossa equipe, era, né, estudante, né, de letras e ama a leitura, e observando, né, o desenvolvimento assim, do advogado, ela olhou para mim e disse assim: esse homem não sabe falar não, né? Aí eu disse: mas por que você está dizendo isso? Porque assim, não dá para entender nada que ele está dizendo, e olha para o tribunal, não vou dizer em que tribunal foi, né? Sim. Olha lá como é que está realmente a reação das pessoas. Ela é de reprovação, né, ao desempenho. Eu tenho escutado assim, de alguns, né, profissionais que chegam a dizer assim: o negócio precisa ler tudo isso não esse negócio, os caras cheios de livros, né, escreve texto, não escreve não, é a inteligência artificial. Ou seja, eu não me preparo e eu coloco a culpa nos outros, né? Então foi por isso que eu falei dessa questão, né, da tribuna, porque se o profissional da advocacia não fizer o papel direito dele, né, não conhecer o processo, não defender bem os interesses dos seus clientes, ele passa vergonha e ainda vai prejudicar o cliente, como o caso, né? É assim, isso aqui é uma observação para aqueles acadêmicos que ainda estão na academia, né, o pessoal que está buscando uma graduação em Direito. Se você não gosta de ler, procure outra profissão. Mas como é isso? Eu vou te interromper, mas como é isso? O camarada cursa Direito, já está no 8º ano, no 8º período, né? 8º período, e alguns já estão ali na advocacia e diz que não gosta de ler. Pois é. Isso aí é um fato, né? Isso é um fato, tá? Eu tive alunos, né, que eles tinham escritório. E já tinham o escritório, eles pagavam um advogado para assinar, mas eles prospectavam, eles atendiam, eles só não assinavam. Entendeu agora? O cara já exercia, entre aspas, a profissão, mas ainda estava no meio do curso de Direito. Mas Cláudio, isso é errado. É errado, infelizmente é errado. Nós vivemos num país de dimensões continentais, onde você tem uma dificuldade muito grande de fiscalizar. Isso aí não é um problema
do advogado paraense é um problema nacional. O Brasil é muito grande, né? Bom, mas como é que a gente pode contornar isso aí? Eu digo sempre, leitura é muito importante porque você alarga o teu vocabulário. Você tem diversificação de palavras. Você, na hora em que vai criar, onde você vai criar um período, você, na tua cabeça, já passa, assim, 3, 4 versões daquilo que você quer falar. Certo. Não é verdade? Ah, mas tem a inteligência artificial. É verdade. Mas olha, sabe o que acontece? A inteligência artificial ela é uma ferramenta fantástica. Mas ela depende de uma mente humana. A inteligência artificial, ela depende de uma inteligência humana. Por quê? Você tem que preparar os prompts. Ela te entrega aquilo que você comanda para ela. Então você imagina aquela pessoa que tem uma limitação, aquela pessoa que não lê. Sim. Como é que ela vai fazer o prompt? Ela vai fazer um prompt com aquela limitação? A inteligência artificial vai entregar para ela o quê? Com limitação. Com limitação. A única diferença é que foi a inteligência que deu para ela. Uhum. Você me entendeu? Então, e como ela é limitada, vai achar que a inteligência artificial deu tudo, né? Exatamente. É esse o grande problema. É esse o grande problema. Hoje, não é que o ser humano, o advogado, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Não é isso. O advogado que não souber utilizar a inteligência artificial, ele vai ter uma dificuldade muito grande. É essa que é a realidade. Mas para isso você precisa o quê? Estudar. Olha, quando tu falaste da faculdade, né? O cara está graduando e já está... O problema educacional no Brasil ele é muito sério. E o problema educacional do Brasil ele é de base. Eu te digo isso por quê? Porque eu tive alunos na graduação, caras que fizeram vestibular, caras que estavam ali no 3º, 4º, 5º semestre de Direito e eram analfabetos funcionários. Entendeu? Como é que o Cláudio fazia para, por exemplo, criar uma dificuldade? Não era para prejudicar, porque ali eu, enquanto professor, eu tenho que estimular o meu aluno a pensar. Porque eu sempre dizia para ele o seguinte, cara, eu não vou ensinar você a advogar. Eu quero que tu aprendas a pensar o direito, porque tu pensando o direito, você vai poder fazer, né? Você vai exercer a sua profissão com excelência. Então, quando eu fazia uma pergunta na minha prova, na sua opinião, acabou. O cara que tinha essa dificuldade, ele não respondia porque ele não tinha a capacidade de criar, de formular uma opinião. Porque o HD dele não tinha muita informação, né? Entendeu? Que advém só da leitura. Às vezes o aluno dizia, não, professor, eu assisti uma aula no Facebook, no YouTube, fantástica sobre a sua matéria e tal. Eu disse, você pagou quanto na aula? Disse, não, de graça. Aí eu dizia assim mesmo, olha, nós temos alguns autores, que são autores que a gente sempre indica para leitura, né, na área do direito de família, Maria Berenice Dias, Rolf Madaleno e tal. Aí eu disse assim, você já viu eles darem aula grátis na internet? Não, a aula deles é paga. Porque o que é bom não é grátis. Então nós ainda temos essa literatura cinza, que eu chamo de literatura cinza, que o aluno ele se ilude. Sabe, Cassimiro? Que pensando que porque ele assistiu uma aula no YouTube, que ele está dominando a matéria, né? Quando na verdade aquilo ali é até um conteúdo questionável. Né? E eu dizia para eles o seguinte, olha, você tem que... a gente foi aluno, você foi aluno, eu fui aluno, a gente sabe que cola, por exemplo. Cola é um recurso que... o que você não pode permitir é que a cola ela seja uma coisa em que o aluno fique totalmente dependente dela. Dependente. Esse é que é o problema. É o que eu chamo de muleta. Né? Às vezes o pessoal começa aqui a trabalhar com a gente, eu rapidinho vou cortando logo a muleta. Que é a questão da pergunta, como é que faz? Ensina uma vez, 2, 3, depois agora tenta sozinho. Sim. Ou vai perguntar, não, peraí, já tentou? Tente, se não conseguir, a gente... Você sabe por quê? Até para colar você tem que estudar. Até para colar você tem que estudar. Porque você está com uma dúvida numa questão, você pergunta, e aí, qual é a segunda? Aí o cara diz, artigo tal. Se você não estudou, vai continuar do mesmo jeito. Você entendeu? Aí o cara vai dizer, e aí? Né, o que que diz? Então, não tem esse negócio. Eu acho que você tem que realmente, se você tem um objetivo na sua vida, você quer ser advogado, você quer ser... você quer compreender o direito, você tem que ler. É verdade. Você tem que aprender a pensar o direito. Para fazer direito. Para você formular, e para fazer direito, exatamente. Agora,
eu vou te apertar sem te abraçar. Tá. Nós estamos na era da tecnologia, né? Já falamos em inteligência artificial. Aulas estão sendo ministradas nesse momento na internet, né? Na internet. Aulas em português, em inglês, em chinês, em coreano e assim por diante. Aí a pergunta é, por que não o curso de Direito à distância? Olha, nós temos um problema no Brasil muito sério. Nós tínhamos até um tempo atrás o próprio MEC. O MEC tem uma ferramenta de fiscalização dos cursos, onde de tempo em tempo esse curso ele é reavaliado. Tá? Então você tem a convalidação da autorização para você ter esse curso. Por quê? Cassimiro, eu sempre quando falo, eu não gosto de comparar, mas, por exemplo, São Paulo é um estado em que as coisas são tão monstruosas que você não tem parâmetro de comparar. Uhum. Então, no interior de São Paulo, existiam faculdades que faziam curso de Direito de 2 anos. Aí você começa a questionar, eu não estou conseguindo inserir no mercado um profissional com qualidade, com 5 anos, que dirá o cara com 2. Entendeu? Então, por que não pode ter o curso de Direito à distância? Eu te confesso que eu não sou contra. Mas a grande diferença é que no curso EAD, o professor, ele funciona mais como um tutor. Entendeu? Se você não quiser aprender, você não vai aprender. E isso aconteceu na pandemia. Que nós estávamos no sistema, no formato presencial, e de uma noite para outra, nós dormimos no presencial e acordamos no EAD. Então foi uma mudança assim tão contundente que nós, enquanto professores, nós sentimos muito, que dirá o aluno que estava acostumado com todo aquele aparato do professor presencialmente, dando o apoio, tirando a dúvida, e ele passou a ser o quê? O professor passou a ser um tutor, onde o professor lançava a missão e o aluno tinha que correr atrás. Então, aquele cara que não tinha o hábito de tomar iniciativa, esse aluno ele sofreu muito. Sofreu muito porque, assim como o professor teve que se reinventar, esse aluno também teve que se reinventar. Então, eu vejo apenas esse critério. Por exemplo, eu vou fazer um curso de Direito à distância. Bacana. Mas qual vai ser o formato? Hoje você tem faculdades, Cassimiro, em que você não tem o TCC. Sim. Tá? O TCC ele é opcional. Mas como é que funciona? Quando o aluno ele opta por não fazer o TCC, ele tem um outro sistema. Como é, por exemplo, um outro sistema? A cada 6 meses ele tem que apresentar um artigo científico das disciplinas que ele cursou. Então, no primeiro semestre ele apresenta um artigo, que é mais difícil do que um TCC. Entendeu agora? Verdade. É mais difícil que um TCC. No segundo semestre, ele já vai ter, por exemplo, se no primeiro semestre ele teve 6 disciplinas, no segundo ele tem 6. Então, no segundo semestre, ele vai ter que fazer um artigo onde ele consiga englobar as 12. Certo. Onde elas se conversem. Entendeu agora? E assim vai. Quando ele chega no final do curso, ele vai ter um portfólio, porque ele vai ter 10 artigos científicos. Então ele tem um portfólio onde ele pode até publicar um livro, vamos dizer assim. Substituir o TCC. Mas eu não quero fazer isso, então você vai fazer o TCC. Entendeu agora? Então, como é que funciona? Então, essas regras que elas têm que ser muito bem pensadas. Eu sou muito flexível com relação a isso. Eu acho que a gente está nessa era da tecnologia, das facilidades, né? E eu creio que você possa alcançar um público muito mais amplo com o estudo EAD, mas eu tenho que ter critérios, porque é uma atividade profissional, assim como a medicina, onde você lida, por exemplo, o advogado criminalista, ele lida com
um bem que é inestimável, que é a liberdade do cara. Assim como o médico, ele lida com a vida. Você entendeu? Então eu tenho que ter critérios para lançar um profissional no mercado onde esse cara vai defender a liberdade de uma pessoa e onde aquele cara vai, entendeu? Salvar a vida de uma pessoa. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso. Ok, nós já estamos aí caminhando para o término, mas vamos fazer aqui algumas perguntas voltadas para a área, né, que o nosso querido está sempre atuando e também lecionando, que é a questão dos direitos, né, de famílias. Hoje, são muitos os processos, as demandas relacionadas às famílias? Olha, Cassimiro, o direito de família, ele talvez seja o capítulo do direito que mais sofre impacto com a dinâmica da sociedade. Certo. Por quê? Porque a sociedade ela evolui, as relações familiares também evoluem, né? Muito mais do que, por exemplo, as relações patrimoniais. Tá? Então, por exemplo, o contrato de compra e venda, ele continua o contrato de compra e venda da mesma forma que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Mas as relações parentais não são as mesmas. Há 10 anos atrás, eu não falava, por exemplo, de multiparentalidade. Eu não falava de paternidade, de maternidade socioafetiva. A multiparentalidade é mais... Não, a multiparentalidade significa o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de multiparentalidade, nós estamos falando naquela situação em que, por exemplo, na reconstituição de um núcleo familiar, um casal que se divorcia, outro casal que se divorcia, e duas pessoas desses núcleos que foram desfeitos, elas se unem numa outra união. Certo. Então, aquela mulher que é divorciada e aquele homem que é divorciado, eles se casam. Beleza? E eles trazem filhos. Isso. Filhos das outras relações. Certo. Aí eu digo assim, o Cassimiro, ele recepciona o filho da esposa dele como se fosse filho dele. Isso. E você tem um amor pelaquela criança tão grande que você diz o seguinte, não, eu quero registrar ele como meu filho. E aí você vai e você faz a inclusão do seu nome na certidão de nascimento dele como pai socioafetivo. Pode isso? Pode. Isso aqui é multiparentalidade porque ele vai ter 2 pais e uma mãe. Certo. Entendeu agora? Então isso é que é bacana. Ah, mas e aí? Como é que vai... E se o Cassimiro morrer? Ele quis que ele herdasse. Certo. E ele vai ser teu herdeiro. Tá? E isso não existia. Não existia, né? Você entendeu? Então essas alternâncias e essas modificações é que fazem com que, não desmerecendo nenhum campo do direito, mas o direito de família ele é realmente extremamente maleável e ele precisa acompanhar. Hoje, por exemplo, nós temos no Código Civil uma disposição que fala do casamento, por exemplo. Nosso código, ele diz que o casamento é a união entre homem e uma mulher. Isso. Beleza. Mas lá em 2010, não, a 2010 foi a emenda 66, né? Mas com a apreciação da DPF 732, salvo engano, houve o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas. Caso homem com homem, mulher com mulher. Exatamente. Aí o que acontece? Olha só. O artigo 1723 do Código Civil, que fala da união estável, num determinado parágrafo diz que a união estável poderá converter-se em casamento, né, desde que aquelas pessoas peçam judicialmente. Sim. Beleza. Se o Supremo disse que 2 homens podem viver em união estável, ou 2 mulheres podem viver em união estável, consequentemente, essas 2 pessoas podem pedir a conversão dessa união estável em casamento. Entendeu? Aí é o que acontece um fenômeno chamado de mutação constitucional. Aquela decisão do Supremo que tem efeito vinculante, ele força uma releitura de toda a legislação infraconstitucional. O que isso significa dizer? Que eu explicando isso, Cassimiro, é bem bacana. É assim, quando a gente estuda história, que a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que, por exemplo, a França ela era a grande inimiga da Alemanha.
na Segunda Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial assinou aquele tratado com a Inglaterra que arrebentou com a Alemanha. Então, quando o Hitler alcançou o poder, nós estudamos que todo mundo ficou preocupado, o Hitler vai invadir a França. Né? Aí o que a França fez? A França criou aquela linha Maginot, que era a fronteira da França, que era inexpugnável, ninguém passava por ali, né? Aí o que o Hitler fez? O Hitler chegou com a Bélgica, que era neutra, e disse assim mesmo, Bélgica, deixa eu passar pelo teu território para eu poder exportar a minha produção pelo teu porto. A Bélgica disse, tudo bem, Alemanha, pode fazer. Aí o que o Hitler fez? O Hitler entrou pela Bélgica e invadiu a França. Né? O que os casais homoafetivos faziam? A mesma coisa. Eles reconheciam a união estável, porque não podiam casar, porque lá o Código Civil dizia o casamento se realiza entre um homem e uma mulher. Isso. Né? Mas eles faziam o seguinte, reconheciam a união estável e uma vez declarada por sentença, por decisão judicial, que era uma união estável, eles pediam a conversão em casamento. Ou seja, eles davam a volta. Eles entravam pela Bélgica. Entendi. Entendeu agora? Hoje não existe mais esse problema. Por quê? Porque hoje o nosso código ele sofreu essa releitura. O casamento se realiza quando duas pessoas declaram isso perante uma autoridade. O juiz de paz. E o papel do advogado nesse cenário não tem nada a ver com questões religiosas, porque eu já vi religiosos, esse é advogado do diabo, defendendo um negócio desse contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver, né? Eu sempre digo assim, Cassimiro, que a gente aprende, o casamento é um sacramento, até hoje é um sacramento, né? E nós temos também aquele postulado de que o que Deus une, o homem não separa. Mas o homem não separa o que Deus une, o homem separa o que o homem uniu. Porque o único casamento que é dissolvido é o casamento civil. O casamento religioso, aquela sentença não tem a potência de anular. Como é que você anula um casamento religioso? Você tem que ir para o tribunal eclesiástico. Entendeu agora? Que você vai usar os postulados do direito canônico, que é diferente do direito civil. Entendeu agora? Entendi. Tanto que hoje, aquela pessoa que é divorciada, ela não casa na igreja. Porque ela continua casada. Você entendeu agora? Como é que aquela pessoa divorciada consegue casar na igreja? Quando ela anula o casamento no tribunal eclesiástico. Entendeu agora? Essas coisas muitas pessoas não sabem. É um assunto bem... Mas o advogado... E outra coisa, Cassimiro, as pessoas também têm que entender que o advogado ele não é a parte. E nós, comumente, somos confundidos com a parte. Não, eu sou apenas o porta-voz. Porque aquela pessoa ela não pode demandar em juízo sem a minha presença. Porque a lei não permite. Na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho você pode chegar lá e postular. O empregado ele pode reclamar, ele faz o termo de reclamação. Mas no momento em que tem audiência, em que não há o acordo, ele precisa ter um advogado, porque durante a instrução ele precisa do conhecimento técnico que ele não tem. No processo civil, existe apenas uma possibilidade da pessoa fazer o jus postulandi, que é alimentos. A mãe pode postular alimentos, mas ela apenas em uma situação excepcionalíssima. A lei de alimentos ela permite isso. Mas a regra é sempre pelo advogado. Alimentos se refere à pensão. Numa situação específica, a lei de alimentos permite. Tá? Por exemplo, numa cidade do interior, uma vara única, onde não tem advogado, a mãe pode ir lá? Pode. A lei permite isso, excepcionalmente. Quais são as principais demandas na sua experiência, né, nessa área, né, da família? E com relação à origem dos conflitos, dessas demandas, será que a maioria dessas demandas chegam a um advogado para que o advogado, né, dê ali início aos procedimentos processuais por falta de diálogo, de compreensão das partes, vingança? Eu não sei se o senhor, como advogado, pode fazer essa leitura, né? Mas a primeira pergunta é: quais as principais demandas e qual a origem delas na sua observação? Cassimiro, é assim. Eu estaria sendo hipócrita com você se eu dissesse que quando um casamento, quando há a cisão da família, as coisas, em regra, acontecem de forma pacífica. Por quê? Todo término é dolorido. Né? Toda separação ela tem
um bônus, ela tem um ônus. É desamor, é desconsideração, desrespeito, muitas vezes violência. Que violência? Violência física, violência patrimonial, uma série de situações que, né, mas existem também aquelas pessoas que têm maturidade para chegar, olha, não tem mais, eu acho que o que foi bom, nós demos certo até aqui, mas eu acho que existem essas pessoas? Existem. Pessoas que têm maturidade. Mas quando você não consegue, quando o casal não consegue pacificar a situação, isso se protrai no tempo, isso vai para frente, tá? E aí você lá na frente, por exemplo, quando você termina um relacionamento e a parte afetiva não é bem resolvida, no momento em que um dos cônjuges, ou o homem ou a mulher, começa publicamente a mostrar que está reconstituindo a vida afetiva, muitas vezes o outro, ele não, ou não é que não aceite, Eu sei. ele sente, porque não sei se ele alimenta uma possibilidade de uma... Sentimento de perda, de eu não culpa, sei, sei lá, né? sabe, o advogado, eu digo sempre o seguinte, advogado de família tem que ter um viés psicológico, ele tem que ser às vezes psicólogo, porque ele tem que entender o comportamento humano. Hoje nós temos hoje, por conta da realidade brasileira, a questão das dificuldades, hoje você vê uma demanda crescente das questões de alimentos, por conta das dificuldades. Muitas vezes existe um arranjo do casamento em que a mulher ela acerta com o marido de não trabalhar, e muitas vezes ela é uma profissional, ela estava no mercado, ela opta por não trabalhar mais para cuidar, às vezes também por uma proposta do marido. Não vou aqui dizer que João é inocente e a Maria é culpada, ou que a Maria é inocente e o João é culpado. Não estou dizendo isso. A gente aprende que a felicidade ela não tem um modelo específico, né? É você que escolhe qual vai ser o arranjo que vai te fazer mais feliz. Então, às vezes, o casal, num determinado momento, opta por isso. Não, você vai ser a rainha da minha casa, você não precisa trabalhar, eu vou te prover. E ela aceita, assumir o risco. Se não der certo, como é que vai fazer? Muitas vezes, quando esse casamento se dissolve, ela já está numa idade que é difícil dela ser reinserida no mercado. E como é que vai ficar? O inverso também, o inverso também, porque você tem... quando eu falo isso, as pessoas até às vezes ou me censuram ou acham engraçado, mas existe aquela profissão marido, né? O cara que não trabalha e cuida da casa. É ele que vai levar o filho no colégio, é ele que cozinha, é ele que ajeita a casa toda enquanto a mulher trabalha. Sim, verdade. Existe isso. Existe. Pois é, aí quando esse casamento se dissolve e o cara já está lá com os seus 40, 50 anos, como é que esse cara vai ser reinserido no mercado? Muitas vezes ele não consegue. Eu tenho uma colega que ela disse que quando chega em casa, assim, a água da banheira já está quentinha, a janta já está... Os sais de banho, né? Tudo feito. E olha, ele trabalha, mas ele chega mais cedo para preparar. Mas ela mesma disse que ela não faz nada em casa. Quem faz tudo é ele. Não, a gente tem. Eu digo assim, Cláudio, então qual é o modelo? Qual é o modelo ideal para que um casamento dê certo? Eu não posso te dizer porque o meu modelo é diferente do teu, que é diferente do dela, que é diferente do outro. Tem jeito, isso aí não tem um modelo, é você que tem que definir. O problema você tem também que pensar, o futuro pertence a Deus, né? A gente sabe. Então você também não casa pensando em se separar, em se divorciar. Então você não imagina, quando você aceita aquele projeto, é porque você acredita naquele projeto. Mas e se o projeto não der certo? Como é que funciona? Aí você tem que procurar realmente um profissional para que ele possa te buscar alternativas. Como é que essa pessoa, essa mulher de 60 anos, vai ser reinserida no mercado de trabalho? Entendeu? Muitas vezes ela não faz ideia. Mas espera lá, a senhora tem formação? Tá, eu sou formada em tal curso. Por que a senhora não faz um mestrado? A gente consegue que ele lhe pague uma pensão, onde ele vai lhe pagar o curso de mestrado durante 2 anos, e depois de 2 anos a senhora já começa a caminhar. Por quê? Porque com o mestrado ela pode lecionar, ela pode ser contratada por uma faculdade para dar aula, e a gente tem que procurar. São essas alternativas que a gente ajuda o cliente a pensar. Legal. Então, uma conversa aqui muito, muito bacana, e essa questão da família
ela tem muitos tentáculos, né, por assim Muito, dizer, muito. e, assim, infelizmente, né, os problemas relacionados à família, os números estão aí para provar isso, cada vez, né, maior. Não só em família. A questão também da sucessão, ela é uma questão muito delicada. A sucessão é a questão da herança. Da herança, exatamente. É uma questão muito delicada porque as pessoas, elas não têm uma visão mais macro da coisa. Sim. Elas têm por exemplo, eu sempre digo assim, o direito sucessório, ele está na última parte do Código. É o último capítulo do Código Civil. Nós temos 7 capítulos, ele é o último. Por que o direito de sucessão está aqui? Né? Porque o Seabra Fagundes, ele dizia que o direito civil é o direito dos ricos. Por quê? 90% da disposição do Código falam sobre patrimônio. Tá? Só a parte de família é que fala de direito extra-patrimonial. Fala de casamento, fala de guarda de filho. Mas nós temos dentro desse capítulo um pedaço que fala de patrimônio, que é quando você fala de regime de bens. Certo. Tá? Bacana. Mas por que a sucessão está aqui? Né? Porque a morte... Né? Olha, vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa morre, e digamos que um político morreu, ele é deputado federal. Quando ele morre, o filho vai ser chamado para cumprir, para herdar o mandato dele? Não. Então, existe um princípio no direito que diz que a morte acaba com tudo. Mas no direito sucessório é com a morte que tudo começa. Você entendeu? E ele está na última parte do Código Civil porque ele navega pelo direito civil todinho. Você está lá atrás falando da morte, mas você fala de capacidade. Por quê? Imagine que um cidadão morreu, ele era casado e a mulher estava grávida. Essa criança, ela herda? Entendeu? Aí você vai lá para o artigo 3º do Código que diz o seguinte: a capacidade civil começa com o nascimento com vida. Então aquela criança que está sendo gerada, ela tem uma expectativa de herdar. Para herdar ela tem que fazer o quê? Ela tem que nascer e respirar. Porque eu sempre critico, mas ele nasceu morto. Ninguém nasce morto. Entendeu? Ninguém nasce morto. Ele é expulso, porque ele morreu no ventre. Então o corpo apenas expele. Não, ele nasceu, respirou, morreu, herdou. Porque ele veio ao mundo com vida. Mas depois ele morreu. Então ele adquiriu o direito de herdar. Entendeu agora? Isso é o direito sucessório que está no fim do Código Civil. Mas ele navega por todo o direito. E o direito sucessório fala de propriedade. O direito sucessório fala de reconhecimento de filho. Entendeu? O testamento diz o seguinte: existe uma cláusula testamentária que é irrevogável. Qual é? Reconhecimento de filho. Não tem arrependimento. Você faz o testamento e diz: o filho da Maria é meu filho. Aí depois tu briga com a Maria: vou mudar meu testamento. Vai mudar todinho, menos essa cláusula. É mesmo? Não tem como. Nem por testamento você consegue deixar de reconhecer o filho. Entendeu agora? Então isso aí é o tipo de cláusula pétrea, não, né? Tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Até porque a criança não tem culpa. Não tem culpa. É verdade. Ela não tem culpa da tua briga com a pessoa. Porque você se arrependeu, então tinha que pensar 2 vezes antes de fazer. Ok. Para a gente concluir, depois dessa bela dissertação sobre essas questões relacionadas à família, quais as orientações que o nobre advogado deixa, né, para quem não casou e quer casar, para quem é casado, para quem tem filhos, para quem tem heranças, para quem tem bens, quem não tem bens? Quais são os procedimentos aí que já devem ser tomados? Não faça nada sem antes consultar seu advogado. Ou consultar um advogado. Você vai comprar? Você vai vender? Consulte um advogado para você saber qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira, qual é a forma mais segura de você fazer. Você vai casar, né? Você vai casar, qual é a melhor forma de eu casar? Eu posso casar sem comunicar meu patrimônio? É porque eu tenho um patrimônio, eu já trabalhei pra caramba, entendeu? Eu quero deixar alguma coisa fora. Você procura o advogado que ele vai te orientar. Faça um pacto antinupcial, você pode mudar o seu regime de bens, você pode casar da melhor forma que você pode. Eu quero me preparar para a morte, o que eu posso fazer? Né? Faça um testamento. O testamento é uma disposição de última vontade, onde você vai dizer como você quer que o seu patrimônio seja dividido depois que você morrer.
Entendeu agora? Hoje já se fala em planejamento sucessório. Hoje você tem, o cara é empresário, tem muitas empresas, como é que ele faz para blindar esse patrimônio dele? Vamos fazer uma holding familiar, onde ele organiza isso tudo para o pós-morte. Entendeu? Sem que ele sofra aquele... Porque assim, tem gente que diz que quando o cara morre, ele não deixa problema. Não, cara, tem problema. Porque primeiro que nós somos humanos e o dinheiro mexe com a cabeça de todo mundo. Tá? E aí você vê o seguinte, é muito comum, por exemplo, Cassimiro, você ouvir uma pessoa dizer assim, o papai quer vender a casa e não quer me dar a minha parte. Não é verdade? Mas que parte? Porque o nosso código diz que não existe herança de pessoa viva. Ele pode dispor do patrimônio dele do jeito que ele quer, vivo. Ele não precisa te dar nada. Ele vai te dar se ele quiser. Aí seria doação. Aí já é um outro instituto do direito. Entendeu agora? Por isso é que às vezes o cara diz, papai morreu, não deixou nada. Eu conheci um em Brasília, né? O cara, ele rico, isso, olha, é por isso que o que eu puder gastar, eu vou gastar, que se eu puder, eu não vou deixar nada para meus filhos, mas ele explicou, né, as razões dele ter esse entendimento aí. Claro que talvez ele seja um caso aí radical, mas infelizmente, muitas vezes com a família que está ali, o pai e a mãe vivos, a família tá ok. Aí morre, né, o pai ou a mãe, aí deixa ali a herança, aí a família se desfaz toda. Se desfaz toda. Exatamente. Por quê? Olha, uma coisa que é muito comum, que é muito recorrente. A pessoa teve todo o trabalho, ela fez um testamento para evitar briga, tá? Mas o brasileiro, ele não tem a cultura de testar. Por que ele não tem a cultura de testar? Porque o nosso código, ele te oferta a sucessão legítima. Se o cara não deixou testamento, eu vou fazer a divisão da forma que a lei determina. Então, se eu já tenho, por que eu vou fazer? Nós não temos essa cultura. Quando tem testamento, os herdeiros querem anular o testamento. É muito comum também no Brasil. É muito comum isso. É muito comum. Olha, por exemplo, o testamento, Cassimiro, ele não deixa de ser também uma manifestação de amor. Por quê? Ninguém conhece mais os filhos do que os pais. Aí o cara, ele tem um filho que é muito rico, médico, mora nos Estados Unidos e tal, e tem um outro aqui que é um autônomo, um cara que vive de parcos recursos. Na hora que ele faz o testamento, o que ele diz? Vou deixar metade para o meu filho João, e da outra, vou deixar metade do que eu tenho para o meu filho João. E a outra metade vai ser dividida entre os dois, e ele ainda vai receber 25%, vamos dizer assim. Então esse filho que tem menos condições, ele vai ficar com 75%, enquanto que o outro, que é médio, que é rico, vai ficar só com 25%. Esse cara vai questionar. E pode até deixar de ser irmão do outro, né? Você entendeu agora? Infelizmente. É isso aí. Bom, então a figura do advogado, ela é imprescindível. Ela é muito importante. E já na sua resposta, suas considerações finais. Gente, eu queria primeiro agradecer a você, Cassimiro, pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho dessa visão da nossa profissão, da nossa nobre profissão, né? Que é realmente uma profissão muito importante para a sociedade, onde a gente busca sempre procurar orientar o advogado. Ele não só busca resolver situações, mas ele busca também prevenir que aconteça, orientando o melhor caminho para que as pessoas possam viver numa sociedade com mais igualdade, com mais justiça. E é isso. E não deixe de fazer nada sem antes procurar seu advogado. É isso aí, procura advogado. Então, gente, muito obrigado, né, a todos os amigos e amigas que sempre acompanham o nosso trabalho, as publicações, as entrevistas, e também ao nosso querido amigo por ter vindo aqui. Tá obrigado. Bom? Muito obrigado. E olha, me sigam, né? Cláudio Afonso, _ADV_prof, lá no Instagram, que eu sempre estou publicando alguns artigos de opinião, onde eu falo de situações que são atuais, né? Mostrando a minha visão de certas situações. Isso é muito bacana. Pronto, vamos pegar esses textos e publicar lá na TN Brasil TV, também, tá bom? Na coluna Juspará. Legal. Pronto, beleza. Então, tchau, tchau.